Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por sua presença aqui no meu canal. Eu sou Enilton Filho e para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês estudando esse tema maravilhoso que é como interpretar as Escrituras. Se você caiu de paraquedas aqui, se ainda não é inscrito, assista 2, 3 vídeos do meu canal e se você gostar do conteúdo, curte aí os vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você estar recebendo aí todas as nossas atualizações, tá bom? E eu gostaria de pedir você que curta esse vídeo, porque o YouTube vai entender que o vídeo ele é importante, ele é relevante e a plataforma vai distribuir esse vídeo para outras pessoas também, tá certo? Dando continuidade à nossa série de estudos, nós estamos com um tema central: como interpretar as Escrituras. Em nossa aula passada nós estudamos somente pelas Escrituras, ou seja, sola Escritura. E na aula de hoje, o título da aula de hoje é Por que a interpretação é necessária? Por que interpretar a Bíblia é importante? Nós vamos ver esse tema sobre alguns ângulos e está dividido em algumas partes as nossas aulas. Nós vamos ver as questões das pressuposições, nós vamos ver a questão da tradução e da interpretação da Bíblia, nós vamos ver a relação da Bíblia e a cultura, nós vamos ver a nossa interpretação da Bíblia com relação à nossa natureza pecaminosa e caída e por que a interpretação da Bíblia ela é importante. O primeiro texto, acredito que o texto introdutório que nós podemos começar a nossa aula de hoje, ele está em Hebreus, no capítulo 11, o verso 6, que diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós estamos estudando as questões da Bíblia, como interpretar as Escrituras, nós vamos ter que exercitar a nossa fé, porque existem muitos assuntos da Bíblia complexos e que nós precisamos de fé para poder entendê-los e interpretá-los. A gente tem que ter em mente que ler a Bíblia também significa interpretá-la. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos interpretar a Bíblia? Quais os princípios que nós vamos utilizar para poder interpretar a Bíblia de forma correta? Como é que nós vamos distinguir, uma poesia de um texto profético, uma parábola de um texto histórico? Como é que nós podemos fazer isso? É justamente sobre isso que a nossa aula de hoje ela vai tratar. Nós vamos estudar essas questões, tá bom? Às vezes, algumas pessoas querem pegar a Bíblia, elas usam a Bíblia como se fosse um oráculo. As pessoas pegam a Bíblia, fecham os olhos e falam: deixa eu ver o que é que o Senhor tem para nos dizer aqui hoje. E aí abre a Bíblia em qualquer texto bíblico e, segundo elas, o texto ali que cair é Deus falando com elas. Mas, se você for parar para pensar, isso é uma questão equivocada, a gente não pode interpretar a Bíblia dessa forma. E para alguns também a Bíblia se tornou um amuleto. A pessoa abre ali a Bíblia no Salmo 91, coloca em cima da estante e ali a Bíblia fica toda empoeirada, chega às páginas, fica amarelada, né? Alguns querem tratar a Bíblia como um amuleto. Tem até uma história engraçada de um cidadão que estava passando por uns problemas, abriu a Bíblia de forma repentina ali, né, de uma vez, e aí o texto diz, né, que Judas pegou a corda, então foi se enforcar. E aí o cidadão pegou e falou: nossa, então eu vou ter que fazer isso, aqui a Bíblia está falando para eu fazer isso. Quando ele fechou a Bíblia: não, mas deixa eu ver o que é que Deus tem para falar para mim, ainda eu não estou satisfeito. E aí abriu em outro texto, né? E o que tem que você fazer, faça-o depressa. E ali o camarada, então, foi tirar a vida, né? Porque interpretou a Bíblia de forma equívoca. Isso é uma historinha, né? Uma anedota que o pessoal conta. Mas o nosso guia de estudos também, ele traz uma história curiosa. Diz que um marido abandonou a sua esposa por causa de um amante, e a esposa abandonada encontrou o seguinte texto, né, de Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher,
e essas palavras foram suficientes para confortar o seu coração. E com base nesse texto, ela ficou convencida de que o romance entre seu marido e essa amante não daria muito certo. Então você percebe que interpretar a Bíblia fora do contexto, nós vamos entrar em muitos pretextos, nós vamos entrar em muitos problemas. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Como diz a frase popular, né? Um texto fora do contexto se torna um grande pretexto. Então é o tema da nossa lição, da nossa aula de hoje, que nós vamos abordar esses assuntos, tá bom? Passando para a primeira parte do nosso estudo, para o primeiro tópico do nosso estudo, nós vamos tratar um pouquinho das questões das pressuposições. Se você for parar para pensar direitinho, ninguém chega ao texto bíblico de mente vazia. Geralmente, né, todo leitor da Bíblia, ele chega com uma história, ele chega com uma experiência religiosa que, de certa forma, o impactou. Então, todos nós carregamos em nossa vivência alguns pressupostos quando nós chegamos no texto bíblico. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se você for fazer uma viagem no tempo, você vai perceber que, embora os discípulos estavam familiarizados com as Escrituras, eles possuíam alguns pressupostos que atrapalhavam eles de conhecer e compreender a missão de Jesus aqui na Terra. Nós já tratamos em aulas anteriores, mas você percebe lá em Lucas 24:44, quando Jesus aparece, né, quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, alguns não compreendem a sua missão, alguns não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí Jesus, então, ele vai explicar para eles, né? Lucas 24:44 diz o seguinte: "E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus, ele vai explicar para os discípulos as questões envolvendo a sua missão, e ele faz isso tendo como base a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então, os discípulos, por ter algumas pressuposições, eles estavam com a mente um pouco entorpecida por causa da cultura da sua época, por causa das questões que eles enfrentavam em sua época. E isso impossibilitou eles de entender a missão de Cristo. E há tanto tempo Jesus com eles, né, durante 3 anos e meio, Jesus explicando o que ia acontecer, o que tinha de acontecer, mas mesmo assim eles parece que ainda não compreendiam muito bem a missão de Jesus aqui na Terra. E aí Jesus então começa pelo livro de Moisés, né, pelos livros de Moisés, pela lei, começa também através dos profetas e através dos salmos. Jesus faz toda uma viagem no Antigo Testamento explicando a sua missão. Então todos nós temos uma série de crenças, uma série de pressupostos acerca do mundo, acerca de Deus. Esses pressupostos, muitos deles nós aceitamos de forma inocentemente, de forma involuntária, né? E muitos desses pressupostos eles vêm até de forma inconsciente. Então, assim, ninguém se aproxima do texto bíblico de mente vazia. Todos nós temos uma carga, uma herança, né, cultural, filosófica, ideológica. Então, se, por exemplo, a cosmovisão de uma pessoa exclui a realidade divina, exclui as coisas sobrenaturais de Deus, eu acredito que essa pessoa ela deve fazer uma análise dos seus pressupostos, dos seus pensamentos, e os seus pensamentos devem se render às Escrituras Sagradas, devem se render ao assim diz o Senhor, o que está escrito. Então, se uma pessoa vem com a mente carregada de ideologias filosóficas, até errôneas, se uma pessoa vem com a mente carregada de coisas da cultura que sobrepõem a palavra de Deus,
essa pessoa ela vai ter dificuldade de entender algumas verdades escritas na palavra de Deus. Então é necessário que a pessoa, nós façamos um peneiramento das nossas ideias e façamos uma limpeza em nossa mente e em nosso coração de forma humilde, com o poder transformador do Espírito Santo. Então, o intérprete da Bíblia, ele não pode se despojar de todo o seu passado, completamente do seu passado, de suas experiências, de suas vivências, ou opiniões pré-concebidas. Mas ele deve medir essas experiências para que ele possa ter um bom aproveitamento da palavra do Senhor e ele não corra o risco de colocar os seus pensamentos acima da palavra do Senhor. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos pressupostos, porque até mesmo Satanás, até mesmo o próprio diabo, ele usa a palavra de Deus para os seus próprios fins. Então, assim, o diabo, Satanás, ele é um conhecedor, estrito da palavra de Deus, mas ele utiliza ela de forma errada, fora do seu contexto. Um exemplo disso foi quando Jesus estava debatendo com Cristo no deserto, quando Jesus saiu do batismo, e a gente percebe que enquanto Cristo utilizava dentro do seu contexto, ele usava a palavra de Deus fora do contexto, com pressupostos errados. Então a gente pressupõe, às vezes de forma errada, algumas coisas quando nós vamos para as Escrituras, e nós devemos ter muito cuidado com isso, tá? Mas a boa notícia é que o Espírito Santo, ele pode esclarecer e ele pode corrigir os nossos pressupostos, as nossas perspectivas. Ele tem o poder para iluminar a nossa mente, como já falei em aulas anteriores, e ele pode corrigir todas essas questões. A Bíblia, repetidas vezes, confirma que tiveram muitas pessoas que viveram em culturas e épocas diferentes, que com busca do Espírito Santo, com a busca de Deus, com um coração humilde, Deus revelou, Deus entregou muitas das compreensões de sua palavra para as pessoas. A Bíblia, ela fala da origem de muitas pessoas que foram capazes de entender a palavra de Deus e o que o Espírito Santo queria falar. E a gente tem que ter em mente que o Espírito Santo é que vai nos guiar a toda a verdade, que é o que está escrito em João, no capítulo 16, o verso 13. Passando para o nosso próximo ponto do nosso estudo, nós vamos ver agora o segundo tópico, que é a questão da tradução e da interpretação da Bíblia. Como eu já falei em aulas anteriores, a Bíblia foi escrita em uma cultura diferente da nossa, em uma época diferente da nossa, inclusive em uma linguagem muito diferente da nossa. Só para você ter uma ideia, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e ele teve partes também escritas em aramaico, enquanto o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné, que é diferente do grego clássico. Tem que esclarecer essa questão, porque alguns querem pegar o grego clássico e querem interpretar a Bíblia e vai entrar em alguns problemas, em alguns erros, uma vez que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Depois eu quero gravar um vídeo explicando essas diferenças aqui mais para frente, Por enquanto vamos seguindo aqui com a nossa série, Então, a maioria da população mundial hoje não lê e nem escreve essas línguas. Por isso é necessário as traduções. Então, por isso que a Bíblia ela precisou ser traduzida para vários idiomas, para que essa carta de amor de Deus fosse facilitada para todas as pessoas. Mas toda tradução, ela sempre envolve algum tipo de interpretação. Algumas palavras podem mudar de língua para língua, algumas palavras podem sofrer sentidos diferentes, algumas palavras podem sofrer interpretações diferentes. Só para você ter uma ideia, eu vou falar para vocês aqui uma palavra até que é forte. Em nosso país,
é um termo pejorativo, né, para a moça, mas em outro país já é um adjetivo positivo para uma moça, né, que é a palavra utilizada, né, até como um xingamento, né, a palavra rapariga, mas a palavra ela sofre interpretações diferentes de acordo com o lugar. Se eu não me falha a memória, em Portugal, que esta palavra é um adjetivo positivo para uma moça, e já aqui em nosso país é uma palavra que possui um termo pejorativo e se torna um xingamento. Então, se a gente não tiver conhecimento dessas questões, até mesmo na Bíblia nós vamos ter alguns problemas com relação à tradução. E existem várias traduções que são ótimas, que são excelentes e que se aproximam do contexto do texto original da Bíblia. Já outras traduções, a gente tem alguns problemas que, às vezes, o tradutor, querendo fazer valer partes da sua crença, né, ele dá uma forçada no texto para servir como base para alguma crença ou até mesmo para um pressuposto que ele tem. A gente já viu agora aqui a questão do pressuposto. Então, assim, algumas traduções, elas têm algumas forçadas no texto bíblico e a gente precisa ter em mente essas questões das traduções. Aí você me pergunta, tá, se nós temos muitas traduções, se existem muitos tipos de traduções, como é que eu vou interpretar de forma correta a Bíblia? É por isso que nós fazemos o uso de uma ciência chamada hermenêutica. Nós sabemos que a hermenêutica ela é a ciência da interpretação dos textos. Inclusive, é interessante ressaltar que ela é utilizada no curso de Direito porque precisa dessa ciência para poder interpretar as questões da lei, né, da Constituição. Então, da mesma forma, somos nós. Nós precisamos dessa ciência da hermenêutica para a gente poder interpretar corretamente um texto. E isso vale para tudo. Isso vale para a Bíblia, isso vale também para os escritos de Ellen White. A gente precisa dar uma correta hermenêutica para a gente poder compreender as partes de um todo de um texto. Aí talvez alguém pode até perguntar, né? Mas o que é hermenêutica? De onde surgiu a hermenêutica? Ela é derivada do deus grego chamado Hermes. Se você for fazer um estudo da mitologia, Hermes, ele é um deus da mitologia grega, responsável por traduzir as mensagens dos deuses para o povo. Então ele era responsável por fazer com que a mensagem dos outros deuses ficassem mais fáceis e compreensíveis para o povo. É claro que isso aqui é só uma questão de uma mitologia, isso não aconteceu de verdade, isso aqui era uma questão da mitologia grega. Então, emprestado do deus Hermes, nós temos aí o nome, né, hermenêutica, que é a interpretação dos textos, a ciência da interpretação dos textos. É tão interessante a questão da hermenêutica que vale ressaltar que, às vezes, por mais que uma pessoa não tenha o conhecimento das línguas originais da Bíblia, por mais que uma pessoa não tenha acesso às ferramentas das línguas originais da Bíblia, por meio de uma boa hermenêutica, a pessoa ela vai poder compreender alguns textos da Bíblia. Mas eu quero ressaltar o que eu falei em aulas anteriores. Se você puder ter acesso a dicionários bíblicos, a gramática dos textos originais, que vai ajudar você a traduzir, a interpretá-los de forma correta, em seu sentido original, isso é bom. Mas se você não puder fazê-lo, você pode fazer o uso da hermenêutica. E ali nós vamos ter, então, uma série de ferramentas para a gente poder fazer uma correta interpretação do texto bíblico. O objetivo da hermenêutica é nos fazer compreender o verdadeiro sentido do texto, o verdadeiro segredo que está por trás do texto. E eu acredito que o maior objetivo
da hermenêutica ainda é fazer com que essa compreensão verdadeira e correta do texto possa nos ajudar a aplicar de forma correta em nossa vida, aplicar esse texto de forma verdadeira, de forma que vá surtir efeito na nossa vida. Então, até mesmo uma má compreensão do texto, uma má interpretação do texto, uma má hermenêutica do texto, vai fazer com que a gente aplique o texto de forma errada. Temos que ter uma correta compreensão do que é hermenêutica e do objetivo principal, que é nos revelar a verdadeira, fiel interpretação do texto e nós aplicarmos de maneira correta. O texto de Lucas, que nós lemos anteriormente, ele nos mostrou que Jesus ele fez uso disso. Jesus ele utilizou a hermenêutica para explicar a sua missão, tendo como ponto de partida a lei de Moisés, depois os profetas, os salmos. Então Jesus ele usou a hermenêutica para poder mostrar para os discípulos, para poder os discípulos entender o real sentido da sua missão, uma vez que eles estavam confusos. Neste momento, nós iremos falar sobre a Bíblia e a cultura. Em Atos, no capítulo 17, do verso 16 a 32, a gente vai perceber um evento que aconteceu com Paulo, em que ele estava numa cultura diferente, né, numa cultura grega filosófica. E você conhece o texto, né, quando ele fala ali do altar ao Deus desconhecido. Paulo se utilizou da questão cultural para poder explicar o evangelho às pessoas daquela localidade. Se você for fazer um estudo aprofundado da Bíblia, você vai perceber que em cada lugar que o texto foi escrito, ele tem uma cultura específica, um lugar diferente. Então, o conhecimento da cultura do Oriente Próximo, ela é útil para a gente compreender algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, e esse exemplo vai fazer toda a diferença na sua vida ao você ler de novo alguns textos do Antigo Testamento. Olha o que diz no artigo Métodos de Estudo da Bíblia, na seção 4. Por exemplo, a cultura hebraica atribui a um indivíduo a responsabilidade por atos que ele não cometeu, mas que ele permitiu que ocorressem. Por essa razão, os escritores da Bíblia, comumente, creditavam a Deus como tendo executado ativamente o que no pensamento ocidental ele permitiu ou não evita que aconteça. Um exemplo disso é o endurecimento do coração de Faraó. Ou seja, na cultura bíblica, ela atribui ao indivíduo a responsabilidade de atos que o indivíduo não cometeu, mas que ele permitiu que acontecesse. Então, você vai ver isso até lá na questão de Jó. Se você abrir o livro de Jó, no capítulo 1 e 2, você vai ver que Deus permitiu a Satanás que ele tocasse nos bens de Jó, na saúde de Jó, mas quando Jó ele dá a resposta para a esposa dele, você percebe que ele fala o seguinte: olha, nós não temos recebido as bênçãos de Deus e nós não vamos também receber as coisas más, porque na cultura daquela época, na cultura hebraica, eles acreditavam que a permissão de Deus era como se fosse Deus fazendo aquilo, entende? Então era uma questão cultural. Se a gente não entende essa questão, a gente logo vai começar a criar heresias. É porque na cultura deles, eles acreditavam a responsabilidade do indivíduo, mesmo que ele não tenha feito, mas ele tenha permitido. Então isso tem que ficar clarinho pra gente. Quando a gente conhece essas coisas, muitos textos na Bíblia começam a fazer sentido. Então se você for lá em Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16 ao 32, você vai perceber que Paulo ele estava querendo usar questões culturais para levar o evangelho àquelas pessoas. Paulo ele apresentou uma perspectiva que muitas vezes é negligenciada
quando nós lemos o texto. Ele declarou que Deus fez todos nós a partir de um homem só. E que, embora nós estejamos separados por culturas diferentes, separados por lugares diferentes, etnias diferentes, nós temos a palavra viva de Deus, que ela transcende a cultura, que ela transcende qualquer costume. Então, Paulo, no texto, ele deixa claro que a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade de salvação não está limitada a uma cultura só. Todos pecaram, portanto, todos carecem da glória de Deus, da graça de Jesus. Todos nós precisamos da salvação. Então é esse elo que nos liga, uma vez que todos nós somos seres caídos, defasados pelo pecado. E aí todos nós, independente de qualquer cultura, nós precisamos da graça de Cristo para poder nos salvar e nos livrar do pecado. Embora Deus tenha falado a gerações específicas, ele cuidou para que sua palavra fosse lida por gerações futuras e que o objetivo central das Escrituras fossem se concretizando também nas gerações futuras, uma vez que a palavra de Deus ela transcende qualquer cultura, qualquer tempo, qualquer geração. Paralelamente, nós temos a questão da álgebra. Se você for parar para pensar, ela foi inventada no século IX depois de Cristo, em Bagdá. Só que ela é um estudo que nós utilizamos até hoje, é muito importante. Então, só porque foi algo criado no passado, nós não vamos utilizar? Só porque foi algo criado no passado, não tem mais função nenhuma para nós? Então, da mesma forma, é a palavra de Deus. Deus usou homens no passado para escrever a sua palavra, transmitir a sua mensagem, mas ela é extremamente funcional para nós nos dias de hoje. Então eu acredito, você pode perceber, pensa comigo, você, por exemplo, leu algum texto da Bíblia ou algum assunto da Bíblia hoje, entendeu, tirou verdades. De repente você foi assistir um sermão ou uma palestra em que uma pessoa apareceu com uma interpretação também daquele texto por um outro ângulo que você nunca viu, de uma maneira como você nunca viu e que também alimentou você. Então a palavra de Deus, ela se renova e ela transcende qualquer cultura, qualquer costume, qualquer coisa. Mesmo a Bíblia sendo escrita no passado para uma cultura diferente, para uma época diferente, as suas verdades são tão importantes para nós quanto para o povo que foi escrita no passado. Sabe, meus queridos, a Bíblia é um livro assim atual. Se você abre a Bíblia, você liga os telejornais, parece que eles, os jornais, leram a Bíblia para fazer suas notícias. A incrível precisão como está se cumprindo tudo. Então a Bíblia é um livro atual, mesmo sendo um livro escrito há muitos anos atrás, ela é um livro atual no sentido de que as suas verdades ainda valem para nós e valerá por muitos anos se até lá Jesus não voltar, porque a palavra de Deus ela permanece eternamente. Neste momento agora, dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar sobre a questão da nossa natureza pecaminosa e caída em relação à interpretação das Escrituras. Quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 9, verso 39 ao 41, nós temos um seguinte texto. Jesus disse: "Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos." Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: "Acaso nós também somos cegos?" Então Jesus respondeu: "Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece." Nós vamos ver que essas pessoas, elas estavam cegas por muito tradicionalismo, por muitas questões religiosas. E essa cegueira espiritual, elas impediam que elas vissem na frente delas que o Messias, o Salvador, estava ali. Essa cegueira que esse povo estava, de tanto acumular tradições religiosas, de tanto
egocentrismo, de tanto egoísmo, impediu que eles pudessem reconhecer o Salvador, impediu que eles pudessem colocar em prática o que Jesus estava ensinando para eles. É fácil a gente olhar para o passado e olhar com desprezo para os líderes na época de Jesus. É muito fácil a gente olhar e falar, Jesus estava ali, Jesus fazia os milagres, e esses homens não perceberam Jesus. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer o que aqueles líderes da época de Jesus fez. Apesar dos milagres, apesar das evidências poderosas das ações de Cristo, mesmo assim eles estavam cegos. E da mesma forma somos nós, que nós temos agora o exemplo deles, o relato nas Escrituras e às vezes a gente age da mesma forma, nos distanciando da palavra de Deus. É evidente que o pecado ele afetou várias facetas da vida humana e uma delas foi a mente, a compreensão, a mentalidade, o exercício do pensar, o exercício da intelectualidade. Por causa do pecado, infelizmente, o pecado pode também interferir até mesmo na compreensão e na interpretação da Bíblia, certo? Isso é perigoso e a gente tem que ter cuidado com isso. E, infelizmente, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de raciocinar, a nossa compreensão, a nossa capacidade de entender as coisas foi corrompida pelo pecado. Portanto, por causa desses problemas, se fecharam às verdades divinas. Como exemplo, as características dessa corrupção está exposta em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nosso pensamento, através do orgulho, através do orgulho próprio, do engano próprio, da dúvida, do afastamento e da desobediência. Então todas essas questões são resultados da corrupção que infelizmente foi o pecado trouxe esse combo maligno, né, que veio com o pecado. Então assim, uma pessoa orgulhosa, ela se exalta acima de Deus e isso leva a gente a interpretar as Escrituras de forma errada, porque uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de si, muito dificilmente ela vai querer entender o assim diz o Senhor e o que Deus diz. E ela vai buscar a razão humana entorpecida para poder entender as questões das Escrituras. E aí vai cair em muitos erros. E além de cair nesses erros, rebaixa a autoridade divina das Escrituras. E às vezes as pessoas vão com dúvida. E aí quando a gente vai com dúvida, quando nós começamos a duvidar, a interpretação do texto bíblico jamais ela vai levar à certeza. Então quando a gente vai com o coração imbuído com esses pensamentos humanos pecaminosos caídos, a gente vai cair em muitos problemas. Então, ao invés disso, nós devemos ir para a Bíblia com fé e com submissão, e não com atitude de crítica, de dúvida, né? O orgulho e o engano próprio e a dúvida levam a uma atitude de afastamento em relação a Deus e à Bíblia. Que certamente, né, o resultado disso vai gerar desobediência e muitos de nós, infelizmente, algumas pessoas perderão até a sua salvação. Então você está conseguindo perceber o tanto de problema que vem por a gente não interpretar as Escrituras de forma correta? Você consegue perceber o tanto de problema que existe em a gente não interpretar as Escrituras de forma sábia, de forma correta, né, com hermenêutica correta? O porquê que é importante a interpretação? Por que a interpretação ela é tão importante? Em Neemias, no capítulo 8, no verso 1 a 3 e o verso 8, nós temos um texto interessante que ele vai nos mostrar a questão da importância da clara interpretação das Escrituras. O texto diz assim: E chegado o 7º mês,
E estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés e que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça o que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. O texto que nós lemos fala que toda a comunidade estava ali parada, prestando atenção na leitura dos livros, no livro da lei de Moisés. E todo mundo estava atento, para que colocasse em prática o que eles estavam ouvindo. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, o assunto mais importante da Bíblia é a nossa salvação e a maneira pela qual nós somos salvos. Afinal, o que mais importa a longo prazo? Como o próprio Jesus perguntou, de que adianta ganhar tudo que o mundo oferece e perder a alma e perder a salvação? Mas, para a gente poder aprender o que a Bíblia ensina sobre a salvação, nós temos que interpretá-la de forma correta. Se nós abordarmos e interpretarmos a Bíblia de forma errada, nós vamos chegar a conclusões erradas e a gente pode correr o risco até de perder a nossa salvação. Você sabia disso? Por uma má compreensão da palavra de Deus. Até mesmo no tempo de Cristo, a teologia, mesmo nos tempos dos apóstolos, o erro teológico já havia se infiltrado na igreja e, evidentemente, sustentado por falsas interpretações das Escrituras. Em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 15 e 16, nós temos o texto que diz o seguinte: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, esse texto está falando sobre a forma como as pessoas interpretavam as cartas de Paulo no passado. Alguns torciam o que o Paulo escrevia, alguns interpretavam de forma errada. E aqui a carta de Pedro diz que não só os escritos de Paulo eram interpretados de forma equivocada, mas também como todas as outras escrituras. E eles caíram em erros teológicos profundos. E, assim, erros que às vezes a gente pode cair também. Então, por que é importante uma leitura correta das Escrituras? Porque sem uma interpretação verdadeira, com uma interpretação equivocada, ela pode nos levar a cair em erros. E isso a gente pode correr o risco de perder até a nossa salvação. Então, se de fato nós somos o povo da Bíblia, se de fato nós somos o povo do livro, a gente tem que deixar que a Bíblia e a Bíblia só seja intérprete de si mesma, como eu já falei em aulas anteriores. A gente não precisa de clero, a gente não precisa de tradição, a gente não precisa do racionalismo, a gente não precisa de aspectos culturais para interpretar as Escrituras. A gente precisa deixar que a Bíblia seja a norma dominante da nossa vida em todos os aspectos da nossa vida. Então, sem uma correta interpretação, a igreja vai cair em fracasso. Sem uma verdadeira, correta interpretação, a igreja não vai encontrar unidade na doutrina, a igreja não vai ser unida na doutrina, a igreja vai fracassar na sua missão, a igreja vai fracassar no seu reavivamento, na sua reforma. Então, sem uma verdadeira interpretação das Escrituras, uma correta
interpretação das Escrituras, a gente vai cair em muitos problemas, a igreja ela vai fracassar, meu amigo e minha amiga, se nós não interpretarmos as Escrituras de forma correta. Os nossos púlpitos estão sedentos da palavra de Deus, porque estão sendo substituídos por filosofias, por coisas do homem, por coisas, filosofias criadas pelo homem. Então, sem a correta interpretação da Bíblia, nós não vamos a lugar nenhum, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas como é que a gente vai usar uma lâmpada? Como é que a gente vai usar uma lanterna se a gente não tem um correto manual para a gente poder utilizá-la, né? Como é que a gente vai iluminar o nosso caminho com a palavra de Deus se a gente não interpreta ela de forma verdadeira, de forma correta? E nós vamos cair em muitos fracassos. E agora, para finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria de ler um texto do Espírito de Profecia muito profundo. Acompanhe comigo a leitura desse texto que diz assim: no estudo da palavra, deixe de lado as suas opiniões, as opiniões preconcebidas e ideias herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. Deixe-as de lado e com o coração contrito, ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Quando a pessoa humilde que procura a verdade se assenta aos pés de Cristo e aprende dele, a palavra lhe dá entendimento. Aqueles que são sábios demais aos próprios olhos para estudar a Bíblia, Cristo diz: vocês devem se tornar mansos e humildes de coração, se desejam ser sábios para a salvação. E o texto continua dizendo: não leia a palavra à luz de opiniões antigas, mas com a mente livre de preconceitos, busque-a com cuidado e oração. Se à medida que lê, você se sente convicto a respeito de algo e nota que suas próprias opiniões não estão em harmonia com a palavra de Deus, não tente adaptá-la a essas opiniões. Ajuste suas opiniões à palavra. Não permita que suas crenças ou práticas anteriores dominem o entendimento. Deixem a mente receptiva às maravilhas da lei. Descubra o que está escrito e então firme os pés na rocha eterna. Meu querido amigo, amém. Deus seja louvado por isso. Eu estava lendo o texto aqui para vocês e eu me arrepiei todo, sabe? Nós devemos deixar de lado as nossas opiniões. Devemos deixar de lado os nossos pressupostos, os nossos gostos pessoais e nos alinhar ao assim diz o Senhor, a sua palavra. Quando nós fizermos isso, muita coisa boa vai acontecer na nossa vida. E eu quero chegar até mais perto de você, fazer que nem o pastor, né? Chega mais perto aqui. Quando nós interpretarmos de forma correta a Bíblia, coloque uma coisa na sua mente, pode postar essa frase: nós vamos viver um cristianismo diferente. A qualidade de vida cristã nossa será outra quando nós colocarmos em prática o assim diz o Senhor, interpretando a Bíblia de forma correta. Eu espero que você tenha entendido o que nós estudamos hoje. Só recapitulando, na nossa aula de hoje, o tema central foi o porquê que a interpretação é necessária. Nós vimos as questões das pressuposições, nós vimos a questão da tradução e da interpretação, nós vimos a questão da Bíblia e a cultura, nós vimos a questão também da nossa natureza pecaminosa que nos impossibilita de ver as verdades bíblicas e nós vimos o porquê da interpretação, por que interpretar a Bíblia é importante. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula com o título da nossa próxima aula é Idioma, Texto e Contexto. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações. Beijão no seu coração e até o nosso próximo encontro.